Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Nordeste News, levando até você as principais notícias da nossa região. Confira os destaques de hoje. Decisão judicial reintegra PM condenado por feminicídio no Rio Grande do Norte e governadora repudia. Homem é flagrado agredindo mulher e criança em rua de João Pessoa. Criança é arremessada de bicicleta após colisão com moto no Piauí. Rio Grande do Norte vai receber supercomputador de mais de R$1 bilhão para a inteligência artificial. O Nordeste News está no ar. Começamos o Nordeste News de hoje falando sobre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que determinou a reintegração de Pedro Inácio Araújo de Maria à Polícia Militar. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a 20 anos de prisão pelos crimes de estupro e homicídio da estudante Zaira Dantas Silveira Cruz. A decisão provocou a reação da governadora Fátima Bezerra, que manifestou indignação e determinou à Procuradoria-Geral do Estado que recorra imediatamente. O repórter Luiz Luna tem as informações. Pedro Inácio Araújo de Maria foi condenado pelo Tribunal do Júri a 20 anos de prisão pelos crimes de estupro e homicídio da estudante Zaira Dantas Silveira Cruz, morta durante o Carnaval de Caicó, em 2019. Ele havia sido excluído da Polícia Militar em julho deste ano, mas uma decisão do desembargador Cláudio Santos suspendeu a exclusão. Também foi determinado o retorno do policial à corporação, até o julgamento definitivo pelo TJRN. Segundo a defesa, o policial já havia recebido punição administrativa pelos mesmos fatos e alega que a exclusão representaria uma dupla punição. Em nota, a governadora afirmou que o governo mantém posição de enfrentamento à violência contra a mulher e destacou ações como a ampliação da Patrulha Maria da Penha. Fátima disse ainda que o Estado respeita sim as decisões judiciais, mas vai recorrer sempre que uma decisão ameaçar a proteção à vida das mulheres e a confiança da sociedade na Polícia Militar. A mãe de Zaira, Maria Osanete Dantas, também se manifestou sobre o caso, questionando o que a decisão representa para as famílias de vítimas de violência. Pedro atualmente cumpre a pena em regime semiaberto domiciliar e a defesa sim alega inocência. Retorno com você, Rinaldo. Muito obrigado, Luiz, pelas informações. E uma operação do Batalhão de Operações Especiais apreendeu mais de 109 quilos de explosivos em um imóvel da cidade universitária em Maceió. O material foi encontrado por funcionários de uma construtora que adquiriu a área onde antes funcionava uma empresa. Ninguém foi preso. Entre os explosivos estavam cerca de 69 quilos de emulsão explosiva, quase 40 quilos de anfo, além de detonadores e outros materiais utilizados em detonações. O esquadrão antibomba foi acionado para fazer a retirada do material. Após a perícia, os explosivos foram levados para um local seguro onde serão destruídos. A Polícia Civil vai investigar a procedência dos explosivos e como todo esse material foi parar no imóvel. E a Justiça converteu em preventiva a prisão da técnica de enfermagem suspeita de desviar medicamentos e insumos do Hospital Regional de Itabaiana, em Sergipe. Ela foi encaminhada para o presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro. A técnica foi presa durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na casa dela, a polícia encontrou uma grande quantidade de materiais hospitalares, entre seringas e medicamentos de controle especial, como diazepam, metadona, clonazepam e tramadol. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima e aponta que os desvios ocorriam desde 2023. Os investigadores agora apuram se parte dos produtos retirados da rede pública era vendida ilegalmente. Todo o material apreendido será inventariado e depois devolvido ao Sistema Público de Saúde. Depois do intervalo, o homem é flagrado agredindo mulher e criança em rua de João Pessoa. A gente volta com esse e outros destaques aqui no Nordeste News, logo depois do intervalo. Até já!
Já estamos de volta com o Nordeste News, sempre agradecendo a sua audiência. Olha só que absurdo, as câmeras de segurança registraram uma cena de violência em João Pessoa. Um homem agrediu uma mulher que carregava uma criança pequena no colo e depois atacou outra criança que estava ao lado dela. O caso aconteceu no bairro Valentina de Figueiredo, em frente ao Hospital do Valentina. As imagens mostram a mulher com uma criança no colo enquanto segura outra pela mão. Em seguida, o homem parte para cima da vítima e a agride. Logo depois, ele também ataca a criança que estava no chão. O vídeo foi divulgado para ajudar na identificação do agressor. Quem tiver informações pode procurar as autoridades pelos números 190, 197 ou 180. A denúncia pode ser feita sem identificação. Olha, vamos falar agora de um assunto que chega a dar repulsa. Uma professora de 25 anos denunciou um instrutor de academia após ser agarrada à força e mordida durante o treino no Recife. O caso foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil. O episódio aconteceu em maio, em uma academia no bairro de Passarinho. As imagens mostram o instrutor se aproximando da professora, segurando a vítima pela cintura e mordendo a região das costas. Ela tenta se afastar e faz sinal negativo com a cabeça. 3 dias depois, a professora procurou a polícia e registrou a denúncia. O instrutor foi afastado da academia, mas a vítima relatou que voltou a encontrá-lo trabalhando no local, nesta semana. A academia afirmou que o profissional havia sim sido desligado e foi chamado apenas temporariamente para cobrir 2 diárias. A polícia investiga o caso como importunação sexual, assédio sexual e lesão corporal. De um mau exemplo para outro a ser seguido, um idoso de 76 anos ajudou a impedir uma tentativa de assalto a um restaurante em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. O suspeito, de 21 anos, entrou em luta corporal com o idoso e acabou preso em flagrante. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entrou no restaurante, abordou um funcionário e exigiu dinheiro. O funcionário reagiu e empurrou o suspeito. Outras pessoas que estavam no estabelecimento também foram na direção dele. Na tentativa de fuga, o homem foi segurado pelo idoso de 76 anos e os dois entraram em luta corporal. Quando a polícia militar chegou, o suspeito já estava detido por pessoas que estavam no local. Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por tentativa de roubo. E olha que imagens impressionantes. Uma criança de 11 anos ficou ferida após uma colisão entre uma moto e uma bicicleta em Campo Maior, no Piauí. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens mostram a criança sendo arremessada da bicicleta. O acidente aconteceu nesta quinta-feira. A criança foi atendida pelo SAMU e levada para uma unidade de pronto-socorro com ferimentos leves. O homem que conduzia a bicicleta e o motociclista não ficaram feridos. De acordo com a polícia, após o acidente, moradores teriam tentado agredir o motociclista. Ele foi retirado do local pelos policiais e submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. O motociclista também foi levado à delegacia de Campo Maior para os procedimentos cabíveis. A seguir, Justiça Federal determina bloqueio de quase 400 milhões de reais em bens de empresas por danos ambientais em São Tomé de Paripe. Esse e outros destaques a gente traz para você daqui a pouquinho aqui no Nordeste News. É rápido, não saia daí. Esse é o Nordeste News, levando sempre até você as principais notícias da nossa região. Muito obrigado pela sua audiência. A Justiça Federal da Bahia determinou o bloqueio de cerca de 387 milhões e 600 mil reais em bens de empresas investigadas por danos ambientais na praia de São Tomé de Paripe, no subúrbio de Salvador. A medida foi informada pela Polícia Federal.
A investigação apura uma suposta contaminação na região, onde moradores denunciaram a morte de peixes e mariscos. Em nota, a Gerdau informou que acompanha o caso e mantém diálogo com as autoridades para buscar uma solução social e técnico-ambiental. A Intermarítima afirmou que estudos iniciais relacionados à contaminação à operação da Gerdau no terminal e diz que aguarda uma conclusão definitiva dos órgãos responsáveis. A visita do presidente Lula colocou o estado do Rio Grande do Norte no centro de um investimento estratégico em inteligência artificial e computação de alto desempenho. Em Macaíba, na Grande Natal, o presidente anunciou a instalação de um supercomputador no Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo. O projeto prevê investimento de cerca de 1 bilhão e 60 milhões de reais e integra o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O anúncio reuniu representantes do governo federal, do Congresso Nacional e do governo potiguar. É isso, presidente. O senhor está trazendo um supercomputador que vai permitir que o Brasil treine os seus modelos de IA aqui dentro, sem que os nossos dados precisem ir para fora, que a gente tem um espaço. Esses 7.200 petaflops vão permitir uma quantidade gigantesca de dados sendo treinados, mas diversos modelos, nossas empresas, nossos pesquisadores, o governo. A gente já tem, presidente, 2 grandes projetos de IA de governo, fazendo várias soluções, e agora a gente vai lançar essa nuvem brasileira. A estrutura terá como foco a computação de alto desempenho e o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial. Os recursos para aquisição e operação do supercomputador fazem parte do CT Infra, Programa de Financiamento da Infraestrutura de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso aqui é na veia soberania digital brasileira. Isso vai possibilitar a gente entrar num desafio tecnológico do nosso tempo, contemporâneo. Porque a inteligência artificial, ela impacta na economia, vai transformar o modo de produção, ela vai impactar na ciência, vai impactar no mercado de trabalho, na força produtiva, vai impactar na vida das pessoas, porque vai ter maior capacidade de resolver soluções do dia a dia e desafios da população. A capacidade prevista para o equipamento ajuda a dimensionar o tamanho do projeto. O supercomputador deverá alcançar aproximadamente 7.200 petaflops, o equivalente a 7,2 quintilhões de operações matemáticas por segundo. A estrutura deverá contar ainda com mais de 50 mil núcleos de processamento, com consumo elétrico estimado em 4 megawatts. Esse investimento que nós fazemos aqui hoje, que o senhor anuncia, é um investimento que vai trazer soberania para nós numa área que é fundamental. Porque hoje, todos nós, do brasileiro mais novo ao mais idoso, todos têm os seus dados, a sua vida hoje, dependendo do ambiente digital. Além disso, é um caminho para assegurar autonomia em um setor cada vez mais estratégico. O projeto prevê 2 supercomputadores com investimentos que somam mais de 2 bilhões de reais. Para o Rio Grande do Norte, a instalação do equipamento também representa a possibilidade de fortalecer o ambiente de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. A expectativa é de que a infraestrutura amplie a capacidade de desenvolvimento de projetos, aproxime universidades e centros de pesquisa e contribua para a formação de profissionais em áreas tecnológicas. Esse supercomputador não representa apenas capacidade de processamento, representa soberania tecnológica, capacidade científica, segurança nacional no processamento de dados e informações estratégicas para o nosso país. Por isso que eu quero aqui agradecer exatamente ao senhor, porque isso aqui significa oportunidade para quem está na universidade, para quem pesquisa, para quem empreende, para quem está começando uma carreira na tecnologia. Isso aqui significa a possibilidade de novos empregos, novas empresas, novas pesquisas e novas, exatamente, soluções. Durante a agenda em Macaíba, o presidente Lula destacou que outros centros do país também tinham interesse em receber o investimento. Ao explicar a escolha do Rio Grande do Norte,
o presidente afirmou que o desenvolvimento nacional precisa considerar as diferenças regionais e distribuir investimentos estratégicos para além dos grandes centros. Lula usou uma metáfora para explicar a decisão, dizendo que o Rio Grande do Norte merecia um cafuné do governo federal. Quando nós pensamos em trazer esse computador para cá, é porque eu quero que o Brasil saiba. E por que o Rio Grande do Norte? Que outros estados querendo, baixinha? Que outros estados querendo? São Paulo queria, Campinas queria. E por que eu decidi aqui? Porque eu acho que a gente precisa olhar o Brasil e os estados que mais necessitam. Eu sempre falo, se a gente quiser acertar, o nosso comportamento tem que ser o comportamento de uma mãe com seus filhos. Uma mãe, que é a coisa mais sublime do mundo, quando ela cuida dos filhos. Uma mãe, se ela tiver 5 filhos, sentado numa mesa comendo, ela vai dar um bichinho para cada um. Mas se tiver um debilitado, para aquele, ela vai pegar no colo e vai dar 2 bichinhos. Vai dar um cafuné a mais naquele. O governo tem que agir assim. E nesse instante, o Rio Grande do Norte merecia o cafuné do nosso governo e o cafuné do presidente Lula. Por isso, gente, eu quero agradecer a vocês, agradecer essa companheira. E na sequência da agenda de Lula, ele deixou Macaíba, onde cumpriu, como vimos aí no VT, compromissos institucionais e seguiu para Natal. Na capital potiguar, Lula participou de um ato político no estacionamento do estádio Arena das Dunas, ao lado de lideranças políticas do estado e apoiadores. Foi o primeiro evento de campanha do presidente desde a oficialização de sua candidatura à reeleição no último domingo em São Bernardo do Campo. O evento em Natal reuniu lideranças políticas e candidatos da Aliança Eleitoral no Rio Grande do Norte. Entre os presentes estão a governadora Fátima Bezerra, o candidato ao governo Cadu Xavier, além dos candidatos ao Senado Samanda Alves e Rafael Mota, e ainda postulantes à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. Ao abrir os discursos, Fátima Bezerra fez um balanço de sua gestão e destacou investimentos em infraestrutura, com ênfase na duplicação da BR-304. O presidente foi ovacionado pela multidão que o esperava na parte externa da Casa de Apostas, Arena das Dunas. Depois da passagem pelo Rio Grande do Norte, a agenda eleitoral do presidente Lula continua. Nesta sexta-feira, Lula segue para Belo Horizonte, em Minas Gerais. No sábado, a programação de campanha prevê compromissos no Rio de Janeiro. Realmente uma multidão esperava Lula nesse primeiro compromisso de campanha. E uma das paisagens mais impressionantes do Brasil ganhou destaque vista lá do espaço. A NASA divulgou uma imagem dos Lençóis Maranhenses, registrada pelo satélite Landsat 9, e definiu o parque como um deserto feito de água. A imagem mostra o contraste entre as dunas de areia branca e as lagoas de água doce, que formam um mosaico em tons de azul e verde. Apesar da aparência de deserto, a região recebe cerca de 125 centímetros de chuva por ano. Algumas dunas chegam a 30 metros de altura. Com cerca de 1.500 quilômetros quadrados, os Lençóis Maranhenses formam o maior campo de dunas da América do Sul. O parque também é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Realmente belas imagens de encher os olhos. E o Nordeste News desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira nesse mesmo horário. Bom final de semana e até lá.